pessoal! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso quadro Questão Legal. Eu sou a professora Mariana Suertes, professora de Direito e coordenadora dos cursos de Direito das faculdades Kennedy e Promove. No episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber em nosso estúdio o professor, advogado, secretário e vereador da cidade de Belo Horizonte, professor Claudinei Dulin. O professor Claudinei, ele leciona Direito Constitucional e Eleitoral em nossas faculdades e hoje vamos bater um papo sobre direito eleitoral e os aspectos da reforma eleitoral. Olá, professor, bem-vindo. Olá, professora Mariana, muito boa tarde, uma alegria muito grande estar aqui e estamos aqui à disposição para elucidar as dúvidas e já cumprimentando a audiência nossa aí. Muito bem. E lembrando, pessoal, o direito eleitoral hoje faz parte, do edital do exame de ordem, da Ordem dos Advogados do Brasil, aquelas pessoas que fazem a graduação em direito para se tornarem advogados, essas pessoas precisam passar pelo exame de ordem. E a disciplina de direito eleitoral, recentemente, foi incluída no rol das disciplinas que são exigidas nesse exame. Então, fique atento você aí que está preparando para o exame de ordem. Então, a gente vai conversar aqui com o professor Claudinei, primeiro entender como que o direito eleitoral chegou até você, ou você chegou ao direito eleitoral. Pois é, na verdade, o direito eleitoral me encontrou na jornada profissional. Eu já desde jovem, adolescente, já trabalhava em casas políticas e acabou que quando eu fiz a opção pelo direito, pelo conhecimento e a vivência que eu já tinha na militância política, eleitoral, eu acabei por me especializar nessa área, que é uma área que eu gosto muito e é uma área que a gente precisa no dia a dia da gente. Não tem jeito de você fazer militância política, coordenações políticas sem ter um conhecimento de direito eleitoral bem mais aprimorado. Muito bem. E falando aí, desse direito eleitoral que é tão importante, que dialoga diretamente com a nossa questão da democracia no Brasil, enfim. Eu quero ouvir do professor sobre os aspectos da mini-reforma. Então, em 2023, agora, tramita mudanças aí relacionadas ao direito eleitoral. Essas mudanças já valeriam para o próximo ano, já que no próximo ano nós temos eleições, professor? Então, professora Mariana, no direito eleitoral há um princípio que é o da anterioridade anual, que estabelece o seguinte: a regra que vier mudar o processo eleitoral, que ela for significativa para o processo eleitoral, ela só pode valer, ela só poderá ser aplicada na eleição que ocorra até um ano após a data de sua publicação. Então, com essa segurança jurídica desse princípio da anterioridade anual, a reforma política que está tramitando em Brasília hoje, embora aprovada na Câmara dos Deputados, não foi aprovada na Casa Revisora, que é o Senado. Então, para a eleição que se avizinha em 2024, as eleições municipais, essa regra, essas alterações que estão sendo propostas, se aprovadas em definitivo, não valerão para a eleição de 2024, em homenagem ao princípio da anterioridade anual que regula o direito eleitoral. Entendi. Então, nós temos aí uma questão, inclusive, envolvendo segurança jurídica, professor? Sim. Ou seja, os partidos, os políticos, eles precisam se preparar, a própria justiça eleitoral, enfim. E o que a gente poderia destacar de mais substancial nessa mini-reforma? O que mais muda? A mini-reforma, ela altera algumas questões mais complexas, que, por exemplo, a cota de gênero, que muita gente confunde e é questão recorrente em concurso público e até na própria prova da ordem em matéria eleitoral, que a cota é de gênero. Então você tem 30% de um gênero e 70% de outro, hoje, na regra atual. Isso significa dizer que o mundo político consagrou que você tem uma cota de mulheres, porque a participação da mulher na política ela é menor em razão de questões históricas, E então se atribui como cota de mulheres. Não é a cota de gênero. Eu posso lançar, por exemplo, 70% dos candidatos de uma chapa numa eleição proporcional mulheres e 30% de homens, A reforma política está prevendo a possibilidade de 15% de vagas. Hoje os partidos são obrigados a lançar uma cota de candidatos ou candidatas. Na reforma política está impondo o número de vagas. Então, por exemplo, cada casa legislativa vai ter no mínimo 15% de mulheres.
Então, na hora de fazer o somatório lá do quociente eleitoral, que é uma outra questão de direito eleitoral que a gente pode tratar oportunamente, o partido elegeu, por exemplo, 3 homens como os 3 mais votados e uma mulher com quinto, sexto, dependendo da aplicabilidade dessa regra, você vai ter que desprezar uma candidatura masculina e colocar uma feminina ou o contrário. Mas 15% das vagas são destinadas agora às mulheres. E aí não é gênero, é às mulheres. Então, ou seja, isso causaria uma grande mudança, né, uma grande transformação no processo eleitoral, visando buscar essa igualdade de gênero e para reparar questões históricas, como o professor muito bem lembrou. Excelente, professor. E essas mudanças, né? Como ficariam a questão das coligações? Elas seriam atingidas? As coligações, no modelo eleitoral atual, elas existem apenas para os cargos majoritários. Para os cargos de chapas proporcionais, ou seja, para os cargos legislativos, à exceção do Senado Federal, como é que eu posso dizer aqui para você? Ela não é mais admitida no nosso cenário. O que é a coligação? A coligação é uma ficção jurídica que surge durante o processo eleitoral e que ela se dissolve após as eleições. Essa possibilidade para as eleições proporcionais, vereadores e deputados, sejam eles estaduais, federais ou distritais, não existe mais. Então, essa regra deve permanecer como está. Deve permanecer a impossibilidade dessas coligações nas eleições proporcionais. E na majoritária, que é prefeito, governador e presidente da República, aí sim, essas coligações continuam existindo. Os partidos se juntam, se unem, criam essa ficção jurídica que é a coligação e que depois da eleição ela dissolve e não produz efeito jurídico nenhum, não. Ela só produz efeito jurídico durante o processo das eleições. Então não deve permanecer como está. Muito interessante essa questão da coligação, porque no processo eleitoral, então, a coligação ela é feita. Acabou o processo eleitoral, ela é desfeita. Sim. Então não há vínculo depois nas votações entre esses membros dessas coligações? Não há vínculo e é um grande questionamento que se faz, porque na verdade essas coligações elas têm uma finalidade mais pragmática do que ideológica, né? Elas se constituem numa oportunidade, numa conveniência eleitoral e depois elas se dissolvem. As coligações elas assumem, durante o período de eleição, elas assumem o status de partido político. Então aquela coligação é um partido político ali disputando. Mas logo em seguida, encerrado o processo eleitoral, antes mesmo da posse do eleito, elas já se dissolvem e já não existe mais. E quem regula isso, né? A questão aí eu queria que você, professor, explicasse um pouquinho para os nossos telespectadores, um pouquinho sobre a justiça eleitoral. Sim. Porque nós sabemos que tem um papel fundamental na democracia. Recentemente tivemos uma discussão acerca da justiça eleitoral relevante e muitas pessoas desconhecem o papel da justiça eleitoral, pensando que ela atua somente no período eleitoral. Essa pergunta é interessantíssima, porque na verdade o que ocorre é o seguinte, as pessoas às vezes não conhecem, mas assim, a justiça eleitoral ela é uma justiça especializada, composta por juízes e promotores que não são especializados em direito eleitoral. A justiça, sim, é especializada. Os juízes não. Então, no interior, por exemplo, é muito comum você ter um juiz lá da vara de família que responde pelo eleitoral durante o período eleitoral. O promotor de justiça que trabalha com patrimônio público é designado para responder pelo eleitoral naquele período. Então, nós temos uma justiça especializada composta de juízes e Ministério Público não especializado. Até no colegiado maior do Tribunal Regional Eleitoral, no âmbito aqui, por exemplo, de Minas Gerais, nós temos juízes e membros da carreira jurídica de vários segmentos, né? Então, a justiça eleitoral no Brasil, ela é uma das mais, se você for observar no direito comparado, ela é uma das mais eficazes, é uma das que mais entregam resultados em termos de matéria eleitoral. A justiça eleitoral brasileira, por exemplo, é uma justiça que é conhecida pela sua celeridade, pela sua informalidade, né? Então, ela é uma justiça muito instrumental. Só para quem está estudando o direito e pode estar nos acompanhando, por exemplo, assim, se um juiz dá uma intimação para que o advogado apresente um documento, se a parte apresentar o documento no lugar do advogado, a justiça o recebe. Os prazos contam em horas. Então, às vezes, na justiça eleitoral, você abre um prazo sexta-feira, 17 horas, para cumpri-lo até domingo, 17 horas. Né? Isso não é comum no direito.
A justiça eleitoral brasileira, ela é muito célere e bem informal, ela busca muita celeridade. Uma justiça eficiente e muito conhecida e admirada. O mundo inteiro visita a nossa justiça eleitoral, embora ela receba muitas críticas, né? Até em razão desse processo mesmo de celeridade e tal, mas é uma justiça eleitoral reconhecida no mundo e tida como uma dos melhores. É uma grande evolução dentro do ordenamento jurídico pátrio. Excelente essas colocações, porque podemos considerar que tem estudantes de direito, futuros operadores aí, que podem escolher essa área, e eu gostaria de ouvi-lo exatamente nesse aspecto, para aquele profissional que visa se especializar na área do direito eleitoral. Quais são as expertises que o professor destacaria que esse profissional ele deverá aí desenvolver? Olha, professora Mariana, o direito eleitoral, quem milita no direito eleitoral, principalmente na advocacia eleitoral, tem que tomar o cuidado de observar a questão processual eleitoral. O direito, não há um código de processo eleitoral no Brasil, é uma grande crítica que se faz, a literatura discute muito isso, a doutrina não se entende às vezes acerca desse tema, mas nós não temos um código de processo eleitoral, mas nós temos normas de direito eleitoral que estão dentro de legislações específicas e também através das resoluções dos tribunais eleitorais. Há uma crítica muito grande também por parte da doutrina sobre a força dessas resoluções, porque no nosso entendimento, e eu milito nessa corrente, é que muitas vezes as resoluções elas estabelecem regras conflitantes com a legislação, com a lei, e que passam a prevalecer sobre a lei. Né? Então nós temos, por exemplo, o caso da Resolução 22.610 de 1997, que trata da questão da fidelidade partidária. O legislador não criou uma legislação mais robusta acerca do tema e o tribunal regulamentou através de resolução, inclusive matéria processual através de resolução. Há uma crítica sobre isso, mas é o que está posto. E estando posto, é disso que tem que cuidar quem interessa em militar lá no direito eleitoral. A matéria processual é diferente, os conceitos são diferentes. Por exemplo, o analfabeto não pode ser candidato. Alfabetizado para a justiça eleitoral é um conceito diferente lá do direito civil. Né? Basta que o eleitor interessado em disputar uma eleição comprove que ele consegue assinar o seu nome e entender o que ele escreveu ali, ele pode ser considerado alfabetizado, o que não está, né, na norma de diretriz básica da educação, por exemplo. É outro cuidado. Então, assim, o direito eleitoral ele é muito específico, mas ele é muito fácil de fácil compreensão e, em razão da celeridade, ele dá uma resposta muito rápida e isso satisfaz muito quem milita nesse segmento. Então é importante ficar atento a essas questões, dessas diferenças. As resoluções são um instrumento normativo extremamente prestigiado dentro do direito eleitoral brasileiro. Então ficar atento aí, né, pessoal, para acompanhar essas mudanças, enfim, muito interessante. Ô professor, voltando agora ao tema da mini-reforma, eu gostaria de ouvi-lo sobre o número de candidatos. A mini-reforma, ela vai impactar no número de candidatos? Pois é, Mari. É o seguinte, a mini-reforma, ela trata de diminuir o número de candidatos. Então, cada partido ou coligação quando tinha coligação para proporcional, você podia lançar em coligação 2 vezes o número de vagas em disputa para uma casa legislativa, porque só muda o número de candidatos para as vagas no Poder Legislativo. No modelo atual, e já está posto você pode lançar o número de vagas em disputa mais uma cadeira. Não existe mais a coligação, existem as federações, que é outra figura jurídica, né? Tanto a federação quanto o partido político, ele pode lançar apenas o número de vagas em disputa mais uma. Então vamos dar o caso aqui, uma situação para exemplificar Belo Horizonte. Nós temos 41 vereadores na nossa cidade. Qualquer partido ou federação que for lançar candidaturas à Câmara Municipal, ele pode lançar no mínimo 41 candidatos mais um ou uma. Depende da proporção da cota, né, de gênero de 70% para 30%. Então, uma Câmara Municipal, por exemplo, com 9 vereadores, vai lançar lá 9 candidatos, mais um ou uma. Sempre vai ser mais um, não é mais 1%. Às vezes o pessoal confunde isso,
É muito comum confundir, e tem prova, concurso, etc., confundir. É mais um candidato apenas. Isso já está posto, a reforma não está alterando isso. Já está colocado e deve prevalecer. Compreendido. Você fez referência ao exemplo de Belo Horizonte, que tem 41 Sim. vereadores, e citou um outro exemplo de um município que poderá ter 9 vereadores. Quem que estabelece o número de vereadores? É a Constituição brasileira, né? A Constituição brasileira de 1988 estabeleceu lá o número de vereadores proporcional ao número de habitantes daquele município. Então, a maioria das câmaras municipais no Brasil, a grande maioria, possui um número mínimo, 9 vereadores. Então, estabelece vereadores e deputados em todas as esferas de governo. Ok. E um outro aspecto que eu gostaria de saber, ô professor, é sobre o cálculo de eleitos. Essa é uma discussão, né? Como é que a gente chega a esse cálculo, a esse número? Como que é feito aí o cálculo de eleitos? Então, professora, é uma explicação bem ampla, mas eu vou aqui tentar condensar para a gente entender bem. O cálculo de eleitos, ele é feito com base no número de votos válidos que são apurados naquela eleição. O que são os votos válidos? Os votos dados aos candidatos à Casa Legislativa. Então vamos usar Belo Horizonte novamente como exemplo. Então vamos arredondar Belo Horizonte. Belo Horizonte tem 41 vereadores. Suponhamos que tivesse 40. Então, o que são os votos válidos? É o voto que você dá no candidato e é o voto que você dá apenas no partido, na legenda. Então, um candidato recebe lá 10 mil votos, o outro da mesma chapa recebe mais 10 mil e vai somando esses votos. E tem as pessoas que preferem votar apenas na legenda, até por uma questão ideológica. Eu vou votar num partido aqui de esquerda porque qualquer um que foi eleito nesse partido me representa. Vou votar num partido de direita dentro da mesma lógica. Então, o que ocorre? Quando você soma todos esses votos de candidatos e de partidos, você vai chegar no número lá, vamos supor em Belo Horizonte, 2 milhões. Você vai pegar o número de votos válidos e dividir pelo número de cadeiras em disputa. 2 milhões dividido por 40 vagas daria, vamos supor, 25 mil votos. Então, a cada 25 mil votos que aqueles candidatos daquele determinado partido ou federação vão recebendo, vai elegendo o mais votado. Certo? É o que nós chamamos de quociente eleitoral, que é a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras em disputa. O quociente partidário é que vai determinar quem está eleito, ou seja, dentro daquele partido ou dentro daquela federação, o partido que elegeu 50 mil, que fez 50 mil votos, provavelmente vai eleger 2. O partido que fez 75 vai eleger 3 e por aí vai. Por isso que pode ocorrer muitas vezes aquela distorção de você ter um candidato que não se elege, por exemplo, com 7 mil votos e um outro partido elegeu com 3. Porque na hora que você faz essa conta, isso pode ocorrer. E é o que está valendo e é o que não tem perspectiva de mudar para as próximas eleições. Tentaram no Brasil, em certo momento, em 2016, 2017, com a reforma política de 2017, criar o voto distrital, que a gente chamava de distritão. Então você pegava, por exemplo, a cidade de Belo Horizonte, transformava essa cidade num distrito só e pegava os 40 mais votados e eles já estavam eleitos. O pessoal, às vezes, em casa fala assim, não, mas é justo eleger os mais votados. Depende, porque tem candidatos que não têm votos regionais e o candidato, muitas vezes, defende bandeiras. Então, quando você vai ampliar essa eleição para o âmbito do Estado, você imagina um sujeito que vai ter, por exemplo, Belo Horizonte como seu único distrito, sendo que ele tem, por exemplo, uma militância ideológica ambiental que repercute e reverbera no Estado inteiro. Ele vai ter pouquinho voto em cada distrito, em cada região. Ele não vai poder apurar esses votos porque ele, em tese, estaria num distrito X. Então, isso não vingou, não prosperou, então permanece o sistema proporcional para as eleições, para as casas legislativas. Gosto de fazer uma observação, até faço muito isso com meus alunos. O único cargo legislativo que é disputado a eleição no sistema majoritário, que ganha o mais votado, é o de senador. O cargo de senador, a eleição é majoritária. Os demais cargos legislativos, as eleições são proporcionais. E muitas vezes essa conta que se faz para acessar a cadeira nessa casa legislativa parece ser uma conta injusta, mas é o critério que se usa para poder garantir que aquela casa seja uma casa heterogênea, que seja realmente um retrato da população ali na representatividade daquele parlamento.
Excelente, professor. Que oportunidade boa, né, para os nossos telespectadores entenderem um pouquinho aí sobre o direito eleitoral. Eu gostaria de ouvi-lo. Nós estamos ainda na época, né, das redes sociais, da internet. A sua trajetória, né, ela é anterior a essas mudanças. Gostaria de saber o seu posicionamento hoje sobre as redes sociais, o direito eleitoral, enfim, como que nós estamos lidando no direito com as novas ferramentas, como que isso tem impactado a vida dos políticos, a justiça eleitoral em si, como que está isso hoje? É preciso que as pessoas compreendam, e nós que militamos na política entendamos, que a rede social não é uma terra de ninguém. Às vezes, muitas pessoas, elas entram na rede social, elas utilizam das redes sociais para poder acusar, lançar inverdades, etc. E a Justiça Eleitoral está atenta a isso, né? Então, a Justiça Eleitoral tem um entendimento de que o que se faz no mundo virtual é o que está acontecendo no mundo real. Então, o candidato tem uma série de limitações dentro da rede social para ele poder se expressar. E há um controle também das empresas que mantêm essas plataformas, né? Há um controle, ela bloqueia conta, ela pede para poder mandar relatórios. Então, assim, tem que ter muito cuidado com a rede social. Não pode, o que ocorre demais, principalmente nos processos eleitorais, é utilizar a rede social para vender uma imagem, por exemplo, que não existe. As fake news que assim, imperaram, tiveram uma força muito grande na eleição passada, é um cuidado muito grande do Ministério Público Eleitoral, da Justiça Eleitoral, nesse sentido de fiscalizar. É uma ferramenta extremamente importante para nós divulgarmos os nossos trabalhos. Há quem diga no mundo da política que, no tempo passado, as mídias davam notícia da gente. Hoje nós damos notícia nossa através das mídias sociais. Mas tem que ter esse cuidado, porque há uma fiscalização, nunca é suficiente, né, para poder vedar todas fake news, informações incorretas, mas há um cuidado muito grande da Justiça Eleitoral nesse sentido. Os candidatos utilizam a rede social. Hoje, por exemplo, nós temos candidatos que são eleitos apenas com o trabalho das redes sociais. Nós tivemos, por exemplo, aqui em Minas Gerais, uma pessoa do Rio de Janeiro que instalou seu domicílio eleitoral em Belo Horizonte, mas ela tinha domicílio civil no Rio de Janeiro, porque são diferentes os conceitos, e ela conseguiu 20 mil votos na eleição de deputada federal, não foi eleita aqui em Minas Gerais, mas só com trabalho de rede social focado na causa animal. Quer dizer, ela não tem nenhuma militância em Belo Horizonte, mas como a causa animal é uma causa, vamos trazer aqui só para o território brasileiro, é uma causa que repercute no território inteiro, ela pode ser candidata em outro lugar, em outro estado, por exemplo, com esse trabalho das redes sociais alcançando as pessoas que simpatizam a defesa e manutenção dessa causa. Então, há que se observar muito essa questão das redes sociais e vão ser grandes ferramentas nas eleições de agora para frente. Já foram em algumas eleições no passado recente, mas serão uma grande ferramenta, né, de agora para frente aí. Mas tem que ter cuidado e responsabilidade para lidar com isso. Sempre, né? Muita responsabilidade. Eu quero agradecer imensamente. Hoje o programa Questão Legal teve a honra de receber o professor Claudinei Dulin, que é advogado, secretário municipal e vereador no município de Belo Horizonte. Professor, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui. Professora Mariana, muito obrigado. Quero cumprimentar aí mais uma vez a sua audiência, dizer que foi uma alegria muito grande estar aqui. Direito eleitoral é um tema muito amplo, mas assim, eu me coloco à disposição. E por falar em redes sociais, já vou fazer um pedido aqui. Siga-nos nas nossas redes sociais, @Claudinei Dulin, e toma à disposição. Uma alegria estar aqui. Muito obrigada.